Abandonados na trilha. Um voltou, o outro não. Sabe, quando a gente ouve falar sobre tragédias em montanhas ou trilhas, a primeira coisa que vem à cabeça é um acidente, né? Mas a história costuma ser bem mais complexa. Muitas vezes, o que transforma um risco em uma tragédia não é a força da natureza, mas sim uma série de escolhas humanas. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E tudo parte dessa premissa, que é bem forte, né? A montanha não mata sozinha. Vamos pensar um pouco nisso? A montanha está lá. Ela é o cenário, ela é neutra, não tem intenção. Quem tem intenção, quem faz escolhas, quem abandona, somos nós, as pessoas. Então, a grande pergunta é essa. Qual é o momento em que o risco vira tragédia? E olha, o objetivo aqui não é apontar o dedo, achar culpados. A ideia é a gente mergulhar um pouco na engrenagem psicológica por trás de decisões que podem custar uma vida ou, no mínimo, quebrar laços de confiança para sempre. E para a gente conseguir entender isso na prática, vamos dar uma olhada em duas histórias reais. Elas aconteceram em lugares completamente diferentes, com pessoas diferentes, mas que revelam um padrão de comportamento que é, no mínimo, perturbador. A primeira história é a da Juliana Marins. Imagina a cena. Uma publicitária brasileira super animada, numa trilha guiada num dos vulcões mais famosos da Indonésia. Tinha tudo para ser a aventura da vida dela, mas acabou se tornando um verdadeiro pesadelo. E aqui a gente vê o ponto de virada. A Juliana começou a mostrar sinais de cansaço, pediu uma pausa. A resposta do guia, a pessoa que era responsável pela segurança dela, foi o quê? Foi deixá-la para trás, sozinha. O cansaço dela foi visto como um problema, um obstáculo para o grupo. E essa decisão de isolá-la abriu a porta para a tragédia. Meses depois, do outro lado do mundo, aqui no Brasil, no Pico Paraná, o ponto mais alto do sul do país, uma história muito parecida aconteceu. Dessa vez envolvendo o Roberto Farias Tomás e uma amiga. E aqui, o padrão se repete de forma assustadora. Nos dois casos, a gente tem uma pessoa demonstrando vulnerabilidade física. E nos dois casos, a reação de quem acompanha não é de cuidado, de apoio, mas sim de distanciamento. A fraqueza do outro passa a ser vista como um obstáculo ao objetivo pessoal. E a justificativa no caso do Roberto é de arrepiar. A amiga alegou que o ritmo dele não se encaixava no estilo de vida dela. Estilo de vida. Pensa no peso dessa expressão. Ela transforma uma decisão gravíssima, que é abandonar alguém em risco, numa questão de preferência pessoal. É um mecanismo para justificar a quebra do laço. O Roberto ficou 5 dias sozinho na mata até ser resgatado. Vendo esses casos, fica claro que esse tipo de comportamento viola um princípio básico. E não é uma regrinha qualquer, sabe? É um verdadeiro pacto que sustenta a segurança e a ética em ambientes de risco. É a famosa regra de ouro do montanismo. Simples, direta e, olha, inegociável. Ir junto e voltar junto. Isso não é só um lema bonito, é um princípio técnico e ético. Significa que o grupo é uma unidade, do começo ao fim. Então, o ponto crucial aqui é que essa regra existe por um motivo muito prático. A segurança de todo mundo depende da adaptação do grupo ao elo mais fraco, e não o contrário. Ignorar isso não é só uma falha de conduta, é colocar ativamente o grupo em risco. É uma quebra nesse pacto de cuidado mútuo. Vamos detalhar isso um pouquinho. A segurança se baseia em 3 pilares. Primeiro, a responsabilidade é de todo mundo. Segundo, o ritmo é ditado por quem tem mais dificuldade. E terceiro, que é a consequência lógica de tudo isso, ninguém, em hipótese alguma, é deixado para trás. Ok, a regra é clara. A ética por trás dela mais ainda. Então, por que ela é quebrada? Para tentar entender isso, a gente vai precisar ir um pouco mais fundo usando uma visão da psicanálise. E essa é a pergunta que nos leva do o que aconteceu para o porquê aconteceu. Não se trata só de imprudência. Isso aponta para uma coisa mais profunda, ligada à forma como a gente lida com a nossa própria imagem e com a vulnerabilidade dos outros. A psicanálise nos apresenta um conceito chamado ideal do eu. O que é isso? Basicamente, todos nós temos uma versão idealizada de nós mesmos, forte, capaz, performática, e mesmo sem perceber, a gente luta o tempo todo para manter essa imagem intacta. E é aí que o problema começa. Quando um parceiro de trilha cansa, passa mal ou simplesmente desacelera, ele vira um espelho da nossa própria fragilidade, dos nossos limites. Isso ameaça o nosso ideal do eu. E para proteger essa autoimagem, o outro é inconscientemente rebaixado, deixa de ser uma pessoa e vira um objeto, um obstáculo a ser superado. O abandono, então, se torna um ato de defesa.
não é maldade pura, mas uma forma de se livrar da angústia que a vulnerabilidade do outro nos causa. É uma maneira de dizer: isso não sou eu sou forte, eu continuo. É uma recusa em encarar o próprio desamparo. Certo? E como lidar com as consequências disso tudo? A resposta vai além daquela busca simples por culpados. É algo mais complexo e talvez mais exigente da nossa parte. Aqui entra o conceito de responsabilidade subjetiva. Não é sobre se sentir culpado, mas sobre se responsabilizar pela sua posição e pelo efeito das suas ações no outro. É entender que cada escolha que a gente faz ou fortalece ou enfraquece o laço que nos une. Essa frase é extremamente poderosa. O Roberto foi resgatado, o corpo dele sobreviveu. Mas o pacto simbólico de confiança, a base daquela amizade, foi destruído. O abandono deixa marcas psíquicas profundas, mesmo quando não resulta em morte. A mensagem simbólica que fica é devastadora. Você não importa quando deixa de servir ao meu ideal. E tudo isso nos leva à nossa conclusão. Porque essa dinâmica, essa psicologia do abandono, não acontece só em montanhas. A montanha é uma metáfora poderosa para a vida. Pensa bem, em projetos de trabalho, relações familiares, amizades. Quantas vezes a lentidão ou a fragilidade de alguém é vista como um obstáculo ao nosso sucesso pessoal? Quantas vezes a gente não opta por seguir em frente por conta própria, deixando o outro para trás? E assim, a gente termina com a pergunta que o material original nos deixa. Que tipo de pessoa a gente quer ser ao atravessar esses caminhos, sejam eles de terra ou de asfalto? Uma pessoa que prioriza a performance e o ideal a qualquer custo, ou uma que entende que a verdadeira força está em sustentar o laço, em garantir que ninguém fique para trás? A reflexão fica. Agradeço a companhia. Se este conteúdo contribuiu para ampliar sua reflexão sobre responsabilidade, cuidado e laço social, considere curtir o vídeo, deixar seu comentário e compartilhá-lo. Sua participação ajuda a manter este espaço de estudo e análise psicanalítica em circulação.